retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Eu já botei o meu, não vais botar. Já enfeitei o meu, vais enfeitar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Oh! Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Vamos trabalhar, queremos demonstrar ao mundo inteiro, a todos que nos querem dominar, que o Brasil pertence aos brasileiros, e o homem vai surgir para trabalhar. Aparece como estrela radiosa neste céu azul de anil. Seu nome é uma bandeira gloriosa para salvar este Brasil. Juscelino Kubitschek é o homem, vem de Minas das bateias do sertão. Juscelino é o homem, que além de patriota é nosso irmão. Brasil, vamos para as urnas, povo democrata, gente varonil. Juscelino, para presidente do Brasil. Pronto. Aí nós vamos começar então aqui a nossa viagem aqui pela história, né? Eu curto muito a história do Brasil, gente, não sei vocês. Mas isso aqui, sem dúvida nenhuma, daqui a no máximo 2, 3 anos, vocês vão ter que ter aí um confronto assim direto com esse conteúdo. Ele vai ser porta-chave, assim, ele vai ser chaves mesmo de abertura de diversos exames que vocês vão fazer aí para formação acadêmica, né? Então, talvez você não precise ficar se preocupando muito com as datas, né? Porque não vale a pena você ficar assim maluco por causa das datas. Mas algumas coisas que aconteceram, se você marcar bem essa época, aí você consegue interpretar as questões de boa e solucionar cada uma delas. Por exemplo, se você compreender que houve uma crise mundial em 1929, 1930, por ali, você consegue contextualizar a situação de todos os países do mundo, inclusive do Brasil, né? A gente está falando aí de um período que está no meio das duas guerras, né? A gente está no período entre guerras, né? Então a gente sabe que Juscelino Kubitschek, ele é depois desse período. Juscelino Kubitschek vai ser depois do final da Segunda Guerra, bem muito, né? Então Getúlio Vargas, ele é aí contextualizado dentro desse período entre guerras e depois ele volta, né? Depois, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, ele volta de novo. Então, como a gente vê aqui, ó, ele foi o presidente que durou mais tempo no poder, né? Vocês sabem disso. Ele ficou um período de 15 anos ininterruptos, assim, ó, desde 1930 até 1945, né? E ele foi o presidente que sim, botou o Brasil assim para funcionar de uma maneira bem legal, né? Principalmente pelas questões trabalhistas. Se você for observar, pela questão ali do voto da mulher, eu não dou muito crédito para Getúlio Vargas, nem a história não dá, porque não foi um mérito dele, né? As mulheres lutaram pelo direito de serem consideradas cidadãs. Então isso é uma luta que eu não posso desmerecer do esforço delas. Mas ele tomou isso para ele também, né? O Getúlio, ele tomou essa conquista das mulheres para ele, como se ele tivesse garantido a eleição para as mulheres, como se as mulheres pudessem se candidatar e eleger, né? Mas a história não assegura isso muito, não. Agora, os direitos trabalhistas, sim, certo? Então, o que acontece aqui? A gente vê que quando ele tinha 68 anos de idade, ele vence de novo as eleições, e isso com a maioria esmagadora de votos, que a gente viu na última aula, né? O último mandato dele foi de 51 até 54, né? E em 1945, quando ele renunciou, a frase dele muito categórica,
ele disse que ele voltaria nos braços do povo, né? Então ele estava assim renunciando por diversas situações que a gente já viu nas últimas aulas, mas a intenção do coração dele ficou muito categórica nessa frase. Ele disse com tanta veemência que não tinha como ela não se concretizar. Então ele garantiu que ele voltaria de volta aos braços do povo. Foi justamente isso que aconteceu. Ele foi eleito com a maioria esmagadora dos votos aí. Ele começou a fazer campanhas em defesa do nacionalismo. E você pode perceber naquelas imagens que eu mostrei para vocês, muito facilmente você observa que cada candidato estava sempre com a bandeira do Brasil ou ao seu lado ou às suas costas, né? Isso é o que a gente chama de nacionalismo. É uma política partidária que tem uma intenção aí em resgatar os interesses do povo, né? Então, as leis trabalhistas, todos os direitos que têm a ver com o trabalho, principalmente, inclusive liberdade de greves, né? E também algumas outras coisas que vão referenciar aí essa trajetória. Então, a gente pode observar que o trabalhismo brasileiro teve um fundador, né? E esse fundador é o Getúlio Vargas, né? Inclusive também ele é reconhecido talvez aí como patrono dos empresários nacionais, porque ele também assegurou aí muitos, mas muitos privilégios. Eu não vou usar nem a palavra privilégio, eu vou dizer incentivo, né? Ele incentivava os donos de empresas, né, a virem para determinados lugares, né, no território brasileiro, colocar ali em funcionamento as suas empresas para garantir emprego para aquela população daquela região. Então, geralmente, as empresas querem ir para onde? Elas querem ir para as grandes capitais, porque lá você vai ter uma maior estrutura, você vai ter uma maior porcentagem de mão de obra para que a sua empresa funcione, né? Mas aí o que o Getúlio fazia? O Getúlio ele garantia alguns incentivos para que esses empresários fossem mais para dentro, mais para o interior, né, dos estados, levando a urbanização junto com essa ideia e também quantidades de emprego para todos. Então o Getúlio ele tinha essa preocupação também. Nas eleições de 1950, ele venceu com 49% dos votos, enquanto que o Eduardo Gomes venceu com 30% dos votos e Cristiano Machado venceu com 21% dos votos. Aqui foi a primeira vez que o Getúlio Vargas assume a presidência por meio do voto direto, porque nós sabemos que de 1930 até 1945 ele deu o seu jeitinho, né, de ficar ali na presidência. Ele não foi eleito, ele se colocou à disposição do cargo, né? Quando ele assume a presidência, né, esse último mandato dele, que vai de 51 até 54, ele queria levar aí adiante uma política que ele chamou de Estado Novo. A partir desse momento, tudo para o Getúlio é novo, certo? Então ele começa a chamar o Brasil de Estado Novo. E por que ele chama isso de novo? Justamente porque ele adota uma outra roupagem, vamos dizer assim, para a sua campanha. O que antes era voltado mais para a questão do autoritarismo, para a ditadura, agora já está um pouco mais popular. Até o slogan que ele usava na campanha muda. Ele coloca assim: o petróleo é nosso, né? Então ele cria aí a Petrobras, né? E justamente por conta desse movimento, né, que ganhou muita repercussão, ele acaba criando a Petrobras. E essa nova empresa aí seria responsável por toda a exploração e também pelo refino do petróleo, que na verdade traria aí um gás muito específico, né, para a movimentação econômica brasileira. E não somente isso, mas também outras empresas, né, que também tinham aí essa oposição, né, contra o Getúlio, começaram a entrar em concorrências. Isso é muito bom, quando tem concorrência é muito bom para o consumidor, né? Quanto mais concorrência tiver, mais barato vai ser o produto e maior vai ser a qualidade desse produto, né? E olha que interessante aqui nessa campanha que vocês estão vendo aí na página 23. Ele diz assim: ninguém arrebata das minhas mãos a bandeira nacionalista, né? O ouro negro que dará a independência do Brasil. Ele achava realmente que a implementação aí da Petrobras e também do BNDES, né, que é um banco que até hoje ele funciona no Brasil, né, ele achava realmente que isso ia trazer aí uma modernização, uma infraestrutura muito grande para o Brasil. De fato,
né? Não fosse somente isso, ele também implementou aí a organização da Companhia Vale do Rio Doce. Então são companhias grandiosas, gigantescas, né, que tem no Brasil. Além delas, a gente também tem a Eletrobras, né? E todas essas mega, hiper gigantescas empresas, a partir de um momento de infraestrutura, modernização, começou a abrir vagas de emprego para os trabalhadores brasileiros. Então o Brasil começou vamos dizer assim, funcionar melhor na questão da economia nesse momento aqui, tá? Duas coisas a gente tem que apontar aqui. Primeiro, né, tinha um tema muito discutido na opinião pública, né, difundido em todos os telejornais, em tudo que a gente pudesse ver no rádio, revista, jornal, tudo, estava falando a respeito do quê? De dois grupos que eram, vamos dizer assim, os divisores de águas da política na época. Os nacionalistas e os entreguistas, né? Quais são essas características para vocês entenderem? Ó, aqui na página 24 está dizendo que os nacionalistas, eles acreditavam que a economia nacional não deveria se render a forças internacionais de exploração econômica. Ou seja, é um não bem grande à privatização, né? Que de fora, né? As pessoas vinham de fora, os outros países vinham de fora com interesse em arrebanhar para si algumas empresas aqui do território brasileiro. E os nacionalistas também propunham um desenvolvimento industrial autônomo, ou seja, que o governo investisse mais nos setores básicos, que era transporte, energia, petróleo, comunicação, siderurgia também, para que o Brasil pudesse ser autossuficiente. Nesse período aqui, nós estamos falando de um processo onde o Brasil ainda tem uma certa dívida externa. O que era dívida externa? Era dinheiro, né, que o Brasil havia tomado, né, emprestado de outros países, que dava uma inflação gigantesca, onde todos os produtos ficavam assim, altíssimo preço. Então era isso que eles estavam querendo dizer. Os nacionalistas queriam uma economia que se funcionasse sozinha, né? E já os entreguistas, eles queriam que o capital estrangeiro fosse aplicado aqui no país para o desenvolvimento do país. Ou seja, para combater a inflação, né, eles queriam recorrer a outros países que fossem mais desenvolvidos economicamente para poder aplicar o capital aqui. Então, no caso dos entreguistas, eles queriam que mais dinheiro fosse buscado, né? A gente já estava devendo outros países. Eles queriam que a gente pegasse mais dinheiro emprestado e colocasse injetado na economia do Brasil para que ela funcionasse. Não tinha como conciliar esses dois pensamentos. Não tinha. Então Getúlio tinha um problema aqui. Ele queria o desenvolvimento econômico, ele queria o nacionalismo, mas ele também não poderia deixar com que os entreguistas falassem mal dele pelas costas. A questão do Getúlio era muito clara, ele queria agradar gregos e troianos, e não dá certo isso, né? Mas ele acabou imprimindo essas duas marcas no governo dele. Ele levantou a bandeira do nacionalismo para agradar os nacionalistas, e ele levantou a bandeira do desenvolvimento econômico para agradar os entreguistas. Agora, o que ele pensava de fazer com esse tipo de abordagem é que é um pouco complicado, porque não dá para você agradar, né? É como se você fosse querer agradar, por exemplo, petistas e bolsonaristas hoje em dia. Hoje não dá certo, né? Você, para agradar os dois, só botando os dois no poder, né? Não tem como funcionar. Então, é isso que o Getúlio quis fazer. Ele começou a pensar na melhoria da infraestrutura, né? Na melhoria da economia, e ele começou a perceber que quando ele estava defendendo os interesses da economia no Brasil, ele gerava uma certa revolta no outro grupo. Então, quando ele começava a vir para esse outro grupo, gerava uma revolta no primeiro grupo. Então, começou a crescer aí uma insatisfação por parte dos trabalhadores, que antes, né, achavam que o Vargas era o pai dos pobres, né, o pai dos operários, né? Começaram a entrar numa situação de enxergar o Getúlio Vargas como uma pessoa que não estava valorizando muito o trabalho deles. Então, muitas greves começam a acontecer nesse período do mandato dele, né? Teve uma greve muito grande que aconteceu em São Paulo, que mobilizou aí 300 mil pessoas, né? E a gente pôde perceber que essa greve, realmente foi muito pesada. Eu não sou dessa época, minha mãe Minha mãe me contava a respeito disso, né? Eles estavam reivindicando um aumento absurdo, né? É muito absurdo para a época, mas eles queriam um aumento no salário de 60%, né? E fora que eles também queriam que outras leis fossem retiradas, algumas coisas nesse sentido.
essa greve, ela realmente fez uma pressão muito grande, né, sobre o governo do Vargas, e o Ministério do Trabalho aí passou a ser cuidado aí pelo João Goulart, né? João Goulart, que passa a ser presidente da República um determinado tempo da história também. E ele, como ministro, né, ministro do Trabalho, ele acaba atendendo aí algumas reivindicações, né? E aí a gente tem dois órgãos, a UDN e as Forças Armadas, que vão criticar essa postura dele. Lógico, né? Você está no poder, né? Sempre vai ter alguém que vai criticar a sua posição, né? Sempre vai ter aqueles que vão ter outra visão a respeito daquilo que você está falando. Essa oposição aí também, entre as elites, o povo que tem dinheiro, né? Também promove aí um problema sério para quem está no poder. Por quê? Porque a elite, ela acaba aqui mandando na economia, né, de uma certa forma. Então, nessa época aqui, tinha-se uma preocupação com a questão do socialismo e do comunismo serem difundidos no país. No caso, o presidente era Getúlio Vargas, ele não queria que isso se instalasse aqui na nação. Ele era capitalista e queria que todos tivessem esse ideal de vida, porque era a única opção que eles tinham para poder ter um desenvolvimento nacionalista. Aí, os donos de empresa chegam para ele e começam a propor a demissão do João Goulart, né? Sobre penas, claro, se você sabe que a gente tem aqui um acordo com você, a gente tem uma empresa que funciona há muito tempo no país, a gente quer continuar injetando dinheiro na economia, mas para a gente fazer o que você quer, você tem que fazer o que nós queremos, né? Então, em 1º de maio de 54, ele anuncia um aumento salarial de 100%. Como que faz isso? Como que você faz isso? Um aumento de salário de 100%, né? Após anos de inflação, né? Então, não tem como você conseguir fazer isso. Ele queria agradar a população. O Vargas queria que o povo ficasse com ele. Ele acreditava de todo o coração que o povo ia colocar ele sempre mais para cima no poder. Isso não aconteceu, né? Os empresários eram totalmente contra o Vargas. Lógico, dono de empresa vai ter que pagar o salário 100% mais para o seu funcionário. É lógico que eles não queriam isso, né? Então, diante dessa pressão toda que tem, ele querendo agradar todo mundo e não conseguindo, houve aí um atentado na Rua Toneleira. A gente até viu nos vídeos na aula passada, né? A respeito aí do Carlos Lacerda, que ele era proprietário de um jornal chamado A Tribuna da Imprensa, né? Ele era um cara que ele criticava abertamente em palanques, em comícios, aí, as atitudes do Getúlio Vargas. Então, entende-se que o Carlos Lacerda ele era um grande opositor, né? Ou seja, ele não era um cara que era apoiador do governo atual. Então, ele sofreu um atentado, né? Ele foi ferido, né, por um tiro e ele acabou morrendo. Só que as pessoas dizem que foi a mando do Getúlio Vargas. Isso não se sabe ainda se foi comprovado ou não. Até hoje não se tem comprovação 100% cabível. O que se sabe é que uma pessoa assim, que atirou, né? E acabou, em vez de pegar no Carlos Lacerda, que estava junto com outra pessoa, ele estava junto com um major, né? Na verdade, esse major, eu esqueci o nome dele agora. Eu esqueci. Ah, tá aqui, Rubens Florentino, pronto. Eu sabia que era Rubens alguma coisa, né? Rubens Florentino, esse cara aqui, ó, pronto. Aqui, ó, nesse parágrafo aqui tá escrito, ó. Ele estava junto com o Rubens Florentino, eles dois sofreram um atentado, o tiro não pegou no Lacerda, pegou no Florentino e ele acabou morrendo. Aí as pessoas dizem que foi o Vargas que tentou atirar nele. Amando, né? Foi mandado, né? Não se sabe se isso foi verdade, não se sabe se isso não foi, mas alguém quis calar a boca aí do Lacerda, né? E o que se sabe é que alguém muito próximo do Getúlio Vargas teria sido o autor desses disparos, mas ninguém sabe se realmente o Getúlio tinha alguma coisa a ver com isso. Bom, você tá vendo aí a situação como é que tá no Brasil. Greve que não acaba mais. Muita gente querendo apoiar o Getúlio. Bom dia. Oi. Mas aqui não tá dizendo que Gregório Fortunado
foi condenado a 25 anos de prisão. Exatamente, ele foi condenado a 25 anos de prisão, mas não se sabe se foi o Getúlio que mandou ele fazer isso. Entendeu? Ele foi identificado como o autor do crime. Porque assim, você sabe que alguém tem que ir pra cadeia, né? Alguém tem que ir pra cadeia, alguém tem que pagar o preço, alguém tem que ser o laranjão da história. Mas se você for estudar a fundo, não tem como dizer se foi realmente ele quem fez isso. Ele até confessou. Mas sabe quando você confessa, assim, para manter o outro no poder, porque você está sendo ameaçado de morte, né? Vamos dizer assim, você estava lá no lugar, né? Você estava lá perto do lugar. O Getúlio chega para você e fala assim, o seguinte, o André, ou você vai para cadeia no meu lugar, ou eu vou matar você e sua família. Escolhe. Aí o cara vai e assume a culpa, né? Vou ficar na cadeia por um tempo, mas pelo menos eu tô vivo, né? Então a gente Me não chamou, sabe... tia? Não, eu tô dando aqui uma explicação, né? É tipo assim, eu não sei Caraca, se eu agora- consigo... não sei se eu consegui explicar direito, mas não tem nada assim concreto dizendo... Eu tive maior susto, cortou seu áudio e falou, André, vou matar sua família, eu recito dela. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Então, não sei se vocês entenderam, mas não tem nada garantido dizendo que foi essa pessoa que foi presa, né? Esse foi aí o Gregório Fortunato, que ele foi o autor desses disparos. Não tem nada garantido. Você sabe que ele foi preso por culpa disso. Mas se foi ele mesmo, ou se foi o Getúlio que mandou, né? A história ela não tem muita coisa para desvendar. Mesmo porque naquela época, né? Esses fatos também não eram tão assim explanados, né? Não tinha tanto recurso como tem hoje. Mas assim, como vocês estão vendo, os líderes, né, sindicais estavam organizando diversas greves em todo o país. A elite dos empresários, né, pressionando demais o Getúlio Vargas contra esse aumento de 100% que ele havia garantido. Era duas vertentes, né? Os nacionalistas, os entreguistas. Então foi se formando uma pressão muito forte sobre o governo dele, né? E o que acontece é que as pessoas estavam acabando pressionando ele à renúncia, né? E ele dizia que ele não ia renunciar. Ele dizia que ele não ia renunciar de forma alguma. Então, o que ele fez, né? Ele disse uma palavra, ele lançou uma palavra dizendo assim, que só sairia do Palácio do Catete quando ele estivesse morto. E isso daí se concretizou no suicídio que aconteceu em 24 de agosto de 54, onde ele deixou uma carta-testamento, né? Nessa carta-testamento tem uma frase muito famosa que ele diz assim, eu vos dei a minha vida e agora vos dou a minha morte, né? Eu saio desta vida, né, para entrar na história. Esse é o finalzinho da carta dele. Depois, se você quiser pesquisar, tem na internet, tem vídeos que relatam, né, essa inscrição dessa carta. E, lógico, o brasileiro ficou emocionadíssimo quando soube que ele tinha morrido. Então, o povo brasileiro todo foi para as ruas. Vários protestos, né, foram feitos porque as pessoas ainda não acreditam que Getúlio Vargas se suicidou. Né? Algumas pessoas dizem que ele foi assassinado, mesmo ele tendo deixado aí uma carta-testamento dizendo o que ele tinha feito, né? Então, nesse momento aqui, essa morte de Getúlio Vargas se torna um fato meio que um checkmate que ele dá, né? Por quê? Porque por conta do que tinha acontecido com ele, por conta dessa pressão popular, o pessoal que fazia parte ali das Forças Armadas, os militares, eles não assumiram o governo. Por quê? Porque se eles assumissem o governo naquele momento, eles seriam rotulados como assassinos de Getúlio Vargas, né? Então, o que acontece nesse contexto aqui? Esse monte de gente indo para as ruas, chorando a morte dele, jornal, emissora de rádio que fazia oposição contra o Vargas sendo depredado em todas as coisas, né? Embaixador dos Estados Unidos no Rio de Janeiro também sofrendo um monte de agressão. Então, os adversários do Getúlio tiveram que sumir por um tempo para fugir dessa fúria popular, porque o povo estava tão nervoso que era capaz de matar a gente em nome aí desse reconhecimento, desse amor que eles tinham pelo Getúlio Vargas. Então, foi um presidente muito amado, basicamente idolatrado no território brasileiro, né? Um dos mais reconhecidos, né, até hoje.
Não sei se você conhece Jô Soares, que é aquele apresentador gordinho, né? Ele escreveu um livro chamado O Homem que Matou Getúlio Vargas. Claro que é um nome fictício, tá? É uma obra fictícia essa que ele fez. E o homem que matou Getúlio Vargas foi ele mesmo se matou, né? Mas ele escreveu uma espécie de um romance criminal, vamos colocar assim. É um livro muito famoso, né? Da época que foi lançado, em 1998. E aqui tem um trecho, né? Do livro, né? Que ele colocou. Por um momento, Getúlio queda-se atônito ante a invasão inesperada. Recuperando-se do susto, ele pergunta: quem és tu? Dmitry Borja Korozek. O que fazes aqui? Vim impedir teu suicídio. Por quê? Porque tu só morrerás permanecendo vivo, né? E no final das contas foi isso que aconteceu. O Getúlio morreu e acabou permanecendo vivo, né? De uma certa forma. Agora a gente vai... Acho que o Jô Soares tinha feito uma entrevista. Eu ia falar, meu Deus do céu, esse homem... Como eu disse a vocês, não levem a sério esse livro, tá? Esse livro do Jô Soares é só, assim, um romancezinho, tá? É só pra brincar, tá? Não é verdade aquele livro lá, não. Eu lembro quando ele lançou, em 98, eu lembro do lançamento do livro, eu assistia muito Jô Soares, quando ele era do SBT. Ele tinha um programa de entrevistas chamado Jô Soares 11h30, e passava às 11h30 da noite, né? Então eu assistia porque eu chegava da escola às 11 horas da noite, né? O ensino médio eu fazia saindo da escola às 11 horas da noite. E aí eu assistia, né? Enquanto eu fazia atividade de casa, eu assistia. Bom, Vargas morreu. Agora acabou-se, né? O cara ficou quase 20 anos, né, no poder, ao todo, né, entre os dois mandatos. Quem assume é o vice-presidente, Café Filho. E ele governou esse período de agitação. Ele pegou uma bomba na mão, cara. O cara que pegasse o Brasil naquela época ali era só para se perder, porque realmente ele pegou um período de agitação, muita coisa acontecendo dentro da política, né? E aí as eleições presidenciais aconteceram no ano seguinte, né, em 55, e aí Juscelino Kubitschek, ele assume, né, com 39% dos votos. O segundo colocado foi Juarez Távora, ficou com 32%, e o terceiro, Adhemar de Barros, ficou com 27%, né? Então, para vocês verem aí, mais ou menos, as eleições da época. Aí, Juscelino Kubitschek, o JK, tão famoso, né? Que escrever Kubitschek é complicado, né? O nomezinho. Mas ele adota uma campanha, né? Sendo aí conhecido como Mineiro de Diamantina. Por que eles fazem isso, gente? Olha, vota aqui no Mineiro da Diamantina, para mostrar para a população que ele é do povo. Olha, eu sou tão brasileiro quanto você, certo? Olha, eu sou mineirinho, vote em mim, né? E ele adotou o slogan tão famoso chamado 50 anos em 5. Ou seja, ele queria que o Brasil avançasse durante 5 anos de governo dele, os 50 anos que o Brasil ficou em atraso aí devido às recessões mundiais, né? Ele foi eleito vitorioso máximo ali daquela eleição, e em 56 ele adotou a política de desenvolvimento. A gente chama desenvolvimentista, AV, né? O que é essa política desenvolvimentista? É uma política que iria acelerar aí a expansão industrial, abrindo aí as portas do país para o capital estrangeiro. Como assim? Várias empresas viriam de outros países para serem instaladas aqui com incentivo fiscal, né, que o próprio governo brasileiro daria para eles, e ao passo que essas indústrias iam ser colocadas aqui no Brasil, ia gerar muitos empregos e iria aplacar um pouco aí os problemas que estavam acontecendo no Brasil nessa época na parte do desenvolvimento econômico. Então, ele fez o seguinte, ele governou de 56 a 61, o principal plano de governo dele era o desenvolvimento da indústria brasileira, e ele também foi eleito por defender a modernização do Brasil. Uma das coisas principais que ele fez na questão de modernização foi a construção de Brasília, né, para ser a capital nacional, né? Então, ele tinha diversos planos, a começar pelo plano econômico, o plano de metas. Ele beneficiou várias indústrias de bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. Ele queria que o Brasil se especializasse nisso, porque assim a economia do Brasil seria mais forte. A gente conversou sobre isso na aula de geografia no ano passado, no ano retrasado, e a gente viu que o Brasil ele não é um país de primeiro mundo, ele não é um país desenvolvido,
por conta disso, porque a nossa indústria, ela não é indústria de bens de consumo duráveis, né? Então a gente tem uma indústria de base muito assim, voltada para bens não duráveis, como roupas, calçados e alimentos. E ele queria que o Brasil tivesse um desenvolvimento tecnológico e industrial para se tornar um país desenvolvido, não subdesenvolvido. E ele queria abrir muitas vagas de emprego, estimulando o consumo, claro, assim como lá nos Estados Unidos. Olha o American Way of Life aí de novo, né? Ele queria que o Brasil se tornasse uns Estados Unidos. Ou seja, estimulando a compra de diversos produtos. Quanto mais se compra, mais a economia roda. Por isso que a gente está vivendo nesse processo agora de pandemia, a liberação dos benefícios emergenciais. Vocês viram que nos 6 primeiros meses rodou bonitinho, né? Mas agora o governo já está falando de cortar esses benefícios pela metade, porque não tem sustentabilidade para isso. Não tem capital de giro suficiente para isso, né? Tem gente aí que secou as contas, né, do FGTS. Ninguém mais tem o FGTS para tirar, né? E isso é ruim, porque esse dinheiro que fica lá ajuda a economia a movimentar. É tipo um dinheiro que você vai receber, é seu, mas está guardado numa poupancinha lá, né? O governo vai utilizar o seu dinheiro, claro que ele vai utilizar o seu dinheiro, mas você tem direito a ele, então ele fica lá, creditado na sua conta, mas enquanto isso o Brasil está utilizando. Ou seja, era para estar sendo feito assim, né? A gente sabe que tem muitos que roubam, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito agora. No plano político dele, ele destacou o quê? As liberdades democráticas, ou seja, ele queria que o Brasil se desenvolvesse economicamente, queria ampliar aí o nível de conhecimento, de indústria e tudo mais, mas para isso ele tinha que deixar um lado um pouco mais folgado, um lado um pouco mais frouxo. Então o que ele fez? Principalmente para a classe média, né? Ele também fez aí com que as pessoas tivessem liberdade democrática, todo mundo pudesse falar o que quisesse, né? Ó, eu sou amigo de todo mundo, paz e amor, a gente vai escutar o que todo mundo tem a dizer. Essa época aqui do governo do JK a gente chama de anos dourados. Por quê? Por conta de muitas melhorias, principalmente na qualidade de vida do brasileiro. Então, essas realizações que o Juscelino fez vão demonstrar aí algumas conquistas, algumas estabilidades, alguns desenvolvimentos, algumas tecnologias que foram aprimoradas. Uma delas foi a construção da rodovia Belém-Brasília, né, muito famosa, que ajudou muito na questão de entrega, né, de mercadorias, a criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear, a implantação da indústria automobilística, a construção de usinas hidrelétricas como a de Furnas e a de Três Marias em Minas Gerais, ele puxando a sardinha para Minas Gerais aí, né? A criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, chamada SUDENE, e a SUDENE a gente estudou no ano passado, quando a gente estudou, no passado não, no 7º ano, quando a gente estudou sobre as regiões brasileiras, né? Quando a gente estudou o Nordeste, a gente viu aí a criação da SUDENE. Por que ele criou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste? Justamente para atrair, ele tinha um plano para fazer com que a região do Nordeste, que era a menos desenvolvida no país nessa época, tivesse um desenvolvimento a mais, principalmente pela questão de emprego. O Nordeste ele realmente era um espaço aqui no Brasil onde as pessoas passavam fome, né? Por que isso? Por conta da falta de chuvas, da escassez, o sertão, né? A agricultura era muito difícil de acontecer. Então, o que ele pensou? Já sei, a gente precisa recrutar mão de obra nordestina para trabalhar na construção de Brasília. E aqui ele encontra um cara muito legal, né? Que foi um cara que foi uma parceria bem legal com ele, que foi o arquiteto Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer fez um projeto e trabalhou aí com diversos arquitetos e engenheiros aí para a construção de Brasília, que passa a ser a capital do Brasil, né? Então, a Brasília foi construída por mãos nordestinas, né? A quantidade de nordestino que saiu daqui do Nordeste em direção ao centro-oeste do Brasil para trabalhar, para levar melhores condições de vida para suas famílias foi imensa. Então, a capital do Brasil foi para o território central, né? E saiu dos prumos, né? Que sempre foi aí, durante até o mesmo período colonial, né?
ela se colocou ali nas capitais ali mais litorâneas, né? Então ele agiu de uma maneira contrária, ele colocou aqui, né, no centro do país, essa marca, né, da fundação aí da capital, né, do nosso país. Então, a Constituição Brasileira de 1891 tinha determinado uma reserva de uma área de 14.400 quilômetros quadrados, ali no que a gente chama de Planalto Central do Brasil, né? E aí ele pegou esse território, né? E ele começou a desenvolver ali a construção dessa cidade, que passou a ser aí a nossa capital, e até hoje é assim, né? Essa missão aí marca então essa área, né, com a construção de Brasília, né, que veio acontecer aí de uma maneira muito especial dentro do nosso território. E aqui você vê a imagem, né, do número imenso de trabalhadores do Nordeste que foram para lá, né, para trabalhar, né, levando recursos financeiros para suas famílias lá no Nordeste. Foi uma tacada de mestre, pela quantidade de nordestino que foi trabalhar, né, e pelo recurso que foi injetado na economia nordestina. Foi uma tacada de mestre, foi uma boa resolução, né? A gente percebe aqui que, logicamente, a ideia teve alguns opositores. Quem era o pior era o Carlos Lacerda, né? E ele falava sempre... Você pode perceber que ele não era contra o Getúlio Vargas, ele era quem estava no governo, né? Quem estava no poder, ele falava mal, né? E ele começou a falar o quê? Que as obras eram muito caras, que a inflação ia aumentar, né? E que não ia dar emprego para ninguém, que esse monte de gente ia ficar no meio do mundo passando fome, né? E ele disse que o problema da economia no Brasil ia agravar muito, né? Mas não deu em nada. A cidade de Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960 e tá aí o Oscar Niemeyer, né, com o projeto piloto em mãos, organizando tudo, e o engenheiro Joaquim Cardoso sendo aí um dos responsáveis também, juntamente com ele, para essa organização. A construção de Brasília beneficia dois grupos aqui, pelo que a gente pode perceber. Quem são esses dois grupos? As empresas, né, obviamente, né, de construção civil, que vão lucrar muito, né, porque elas têm que produzir muito material para que essa obra fosse concluída, e os trabalhadores, na grande maioria da região Nordeste, né, que eles eram chamados de candango. Vai ver na situação, né? Os cabas saem daqui para trabalhar no centro-oeste e é chamado de candango, né, em busca de melhores condições de vida. Inclusive, grande parte dos candangos não retornam para o Nordeste de volta. Grande parte dos candangos ficam por ali na região centro-oeste, ou eles vão migrar ali para o Sudeste, para habitar São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Inclusive lá em São Paulo, que tem de nordestino, gente, não é brincadeira não. Só que tem um problema. A visão que a gente tem, eu por ser paulista eu te digo isso, a visão que a gente tem do nordestino lá é totalmente diferente. Eu falo isso pra vocês porque eu moro aqui há 11 anos. Não é nada daquilo que a gente vê lá. Não sei se o nordestino, quando ele chega lá, ele vai se comportar de uma maneira diferente. Também não sei se é isso. Porque o nordestino lá, ele tem pra vocês terem noção, né? Não fiquem bravos com a minha terra natal, não. É porque eles são, né, um pouco assim. Mas, por exemplo, quando a gente falou que a gente vinha morar no Nordeste, e eles perguntaram qual era a região que a gente vinha morar, eu disse, a gente vinha morar no sertão. Eles achavam que a gente ia morar num lugar assim, ó, nessa imagenzinha aí, ó. Uma casinha de barro, que eu ia passar fome e sede, né? Eles achavam que eu ia viver dessa forma. Porque é isso que é divulgado lá, né? Pra vocês terem noção, eu fiquei revoltada. Agora, eu não sei, acho que foi a Record, viu? Eu acho que foi a Record. Eu fiquei revoltada com uma equipe de jornalismo que veio aqui em Tabuleiro, tá? No terceiro, segundo mês, eu acho por ali da pandemia, veio uma equipe de jornalística aqui que, se eu não me engano, é da Record. Se eu estiver enganado, depois eu me retrato, mas eu acho que foi a Record. E tinha acabado de acontecer uma situação assim, de uma menina, né, que eu não sei o nome dela, né, não sei também quem é, porque não foi divulgada a imagem dela, mas eles vieram cobrir a reportagem aqui. A menina tinha pegado Covid, né, só que ela não estava cumprindo o isolamento social. Não sei se vocês ouviram falar disso. Aí a menina ficava indo na casa de um, na casa de outro, acumulando gente na casa dela e passando Covid pra todo mundo. Aqui em Tabuleiro, isso. E eu fiquei, mano, como é que pode? Aí o pessoal foi fazer entrevista com ela. E ela mora aqui. Ela mora aqui perto
como é que é, meu Deus, o nome daquele bairro ali? Vila Macena. Ela mora ali na Vila Macena, né? Pô, se você vai ver ali na Vila Macena, você não vai ver uma vila tão diferente daqui, por exemplo, que eu moro. Eu moro nas Sementes. Você não vai ver uma coisa tão diferente. Pois eles filmaram a rua que não tinha calçamento. A única rua que não tinha calçamento lá. Filmaram aqui no começo da Vila Sementes, que é o começo da entrada de Tabuleiro, é aqui na Vila Sementes. Filmaram a única rua que não tinha calçamento e colocaram no jornal. Eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, meu Deus, por que não filma as ruas calçadas? Pra dizer que aqui é civilizado? Não. Filmou as ruas mais feias para contextualizar a ideia de que o sertanejo, né, o nordestino, ele é pobretão. E você vê aqui, não é assim. Lá em São Paulo tem um monte de gente que não tem como estudar online porque não tem acesso à internet. E aqui, na nossa escola, principalmente, 100% dos alunos têm acesso à internet. Né? Então, você vê como é que é a situação, né? É complicado. O povo quer pintar o Nordeste como uma situação totalmente retrógrada, quando, na verdade, não é bem assim. Então, nesse interpretando documentos que a gente está vendo aqui, nessa imagem, ó, a imagem do sertanejo, como é que é, né? O sofrido, que morre de calor, tudo seco ao redor, né? A caatinga bonita que só, mas, né, vista dessa maneira aí, nos períodos de seca. Então, a gente vai ver esse documento aqui, ó. A impotência da nova capital do Brasil contrastava diretamente com a vida daqueles que ajudaram a construí-la. O que isso quer dizer? Que a capital do Brasil toda moderna, né, com um design totalmente arrojado, porque a capital do Brasil, ela tem ali uma imagem, não sei se você parou para analisar, mas ela parece um avião vista de cima, né, ó. O projeto é assim, ó. Ela parece um avião, né, visto de cima, né. Aqui é a cidade de Brasília, tá? Aí diz que contrasta com aqueles que construíram ela, com certeza, porque quem que construiu a cidade de Brasília foi o sertanejo, né, os candangos, né. E eles viviam nas cidades que eram o entorno, né, de Brasília, que era chamada cidades satélites. E eles viviam em condições precárias também, né? Aí o francês Marcel Gauthieron, acho que é assim que fala, ele esteve presente em diversos momentos da construção da nova capital e registrou em fotografias o cotidiano dos candangos, né? E aí a gente tem que responder aqui algumas questões referentes a isso, porque não dá pra gente passar o olho batido disso aqui, né? Então, a primeira pergunta diz assim, por que o autor deu esse título ao trabalho? Né? Por que o autor, ele disse que o trabalho seria chamado de Sacolândia? Sacolândia, olha aqui, ó. Marcel Gauthieron, Sacolândia, fotografia do Instituto Moreira Salles do Rio de Janeiro. O que a gente poderia colocar como resposta, né? Saco, né? Sacolândia, saco, né? Os materiais utilizados aí na construção das casas aí dos candangos, né, eram, vamos dizer assim, saco de cimento, né? Os restos de saco de cimento eram utilizados aí para terminar, muitas vezes, uma parede, terminar aí um telhado, né? Então, você pode registrar aí com as suas palavras, por favor, tá bom? Você pode registrar aí. A 2 diz assim, o que a foto revela... Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu não vou tirar não, viu? Fica à vontade aí. A 2 diz, o que a foto revela sobre o modo de vida dos candangos, né? Bom, você não pode ver aí uma família rica, né? Não tá assim cuspindo dinheiro, né? É uma família realmente muito pobre, né? Mas não é somente humilde, né? É realmente pobre, né? E a gente consegue perceber que essas pessoas que viviam nessas condições aí realmente pobres, elas não tinham acesso a infraestrutura nenhuma, porque o governo acaba aqui não dando conta do grande número de pessoas que saem daqui do Nordeste e vão em direção a essa, entre aspas, melhores condições de vida, né? Então, o que acontece é que o governo do Brasil não conseguiu dar conta de sustentar todo mundo que foi. Fizeram uma campanha muito grande, divulgaram mundos e fundos e não deram condição para todos. Então você tem aqui uma proposta aqui da... Vocês chegaram a fazer a 26, tia? Não, a gente vai fazer agora, viu? A gente vai voltar lá. Certo. É que eu tô dando seguimento aqui pro assunto.